Boa noite, gente. Agora a gente vai ler Esdras 6 e Atos 6, para a gente fechar o dia de hoje. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardam os tesouros. Encontrou-se um rolo e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nesses termos, que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura, 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedra grandes e uma carreira de madeira. Custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo, lá em Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz no templo de Deus. Deixem o governador e os seus líderes judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes, os judeus, na reconstrução do templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto oferecidos ao Deus dos céus, e o trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus do céu, e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado, e seja a sua casa transformada em um monte de entulho, e que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a sua mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação do profeta Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a construção do templo conforme a ordem de Deus, do Deus de Israel, e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi construído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente limpos. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado para as práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria, ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra da construção do templo do Deus, o Deus de Israel. E agora vamos ler o último capítulo de hoje, que é Atos, capítulo 7. 7? Ou dizes? Não, 6. Bom, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos dos judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam ficando esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas.
Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e da sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se uma oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria ou espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão e levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés os deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E é isso, gente. Amanhã a gente continua a nossa leitura diária. Deus abençoe.